Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Engenheiro Ângelo Paupério e agradecer a disponibilidade para prestar estes esclarecimentos. Não tentaremos, aqui, pelo menos da parte do PCP, nem assacar, nem tentar esclarecer questões que se prendam exclusivamente com a relação do Estado com a Fundação, tendo em conta também o papel em que aqui está, mas faremos tudo, e isto apenas para contextualizar a minha intervenção, para tentar perceber que negociações houve para, de certa forma, enquadrarmos aquilo que é depois a atuação da Fundação e do próprio Governo. Logo no início, na primeira ata do Grupo de Trabalho do MTS, diz o Presidente do Grupo de Trabalho, que há uma fronteira que não pode ser atravessada e que deve ser bem clarificada entre aquilo que é a mera atividade privada das empresas, neste caso as empresas exclusivamente as operadoras, e aquilo que é de facto um serviço de interesse público. Mas, curiosamente, todas essas dúvidas que foram levantadas, e dúvidas essas que da nossa parte desde já entendemos perfeitamente legítimas, na segunda ata são dissipadas e, portanto, decide-se avançar com toda a força e a todo o gás para um conjunto de iniciativas que o Governo apadrinhou sem pudor. Aliás, praticamente fez delas uma importante bandeira da sua política. Ora, quando fala aqui um representante do Governo, esta é uma bandeira política do Governo e é uma agenda política. Agora que falam as vertentes privadas, ficamos um pouco mais tranquilizados, porque afinal isto era, o Governo limitou-se a deixar com que as operadoras fizessem tudo o que lhes apetecesse. O que eu gostava de lhe perguntar é, entre a primeira ata, em que é levantado um conjunto muito significativo de dúvidas sobre o interesse da distribuição de terminais. Até sobre esta iniciativa específica que se levantam, que é precisamente a que corresponde às escolas e às escolinhas. Para a segunda, e em que se decide avançar num prazo de poucos meses, por ordem diretamente do Ministério, portanto, já aqui não colocando no processo o Presidente do Grupo de Trabalho, o MTS, quais foram as negociações concretas que houve, neste caso, entre a SONAECOM, que é a única que lhe posso perguntar, e o Governo, qual foi o agente que representou o Governo, quem era o interlocutor que representava o Governo, tendo em conta a alteração substantiva de posição, de uma posição de dúvida sobre o interesse desta iniciativa, sobre o interesse e o custo-benefício da iniciativa do ponto de vista do Estado, para uma outra posição completamente, vamos embora, o caminho é este, não é? E portanto vamos seguir em frente. Ora, depreendemos nós que o Estado terá ponderado esta decisão e por isso é que lhe perguntamos que negociações é que houve entretanto. Porque o Sr. Engenheiro apresentou-nos aqui que as contrapartidas e os projetos de interesse que a SONAECOM apresentou foram desde logo clarificados, mas também já tivemos aqui o atual Presidente do Grupo de Trabalho dizendo-nos que tudo teve que ser renegociado, tivemos que partir da estaca zero, porque havia uma confusão tremenda nas contrapartidas, na utilização das contrapartidas, e, portanto, tivemos que voltar à estaca zero. Foram estas as expressões. Nós só podemos depreender que, no meio de tudo isto, teve de haver negociações. Teve de haver negociações que clarificassem aquelas dúvidas, ou então há uma inflexão na posição do Governo, e é essa que nos importa apurar, como deve calcular. Portanto, os interesses da SONAECOM são perfeitamente legítimos, o que entendemos é que ao Estado não cabe apenas assegurar esses interesses e das restantes operadoras. Relembro que perguntei também quem foi o interlocutor da parte do Estado durante essas negociações, ou seja, aquelas que decorrem à margem do grupo de trabalho, porque entre uma ata e outra é que se verificam essa inflexão. Queria perguntar-lhe também 2 ou 3 questões relativas aos resultados das iniciativas. Esta operadora, neste caso a Ótimos, lançou um produto e esse produto é um terminal com acesso à banda larga. Portanto, é um computador, um portátil, no caso, com acesso à banda larga. Quantos aderentes? Qual a adesão a este produto? Qual é o bolo total e a faturação total? E quantos são por via do e-escolas? E qual a faturação que é angariada por via do e-escolas? Há aqui um produto, há uma operadora que lança um produto, uma parte desse produto é claramente apadrinhada pelo próprio Governo, que usa como contrapartidas, afinal de contas, aquilo que vem a tornar-se
como que aparentemente um benefício mais para a operadora do que propriamente uma contrapartida para o Estado. O que nós gostávamos de conhecer é, para também sustentarmos de certa forma esta nossa interpretação, qual é a componente neste produto, terminais com acesso à banda larga, que vem por via do e-escolas e qual é também a proporção na faturação. A Fundação ou o Governo colocou ou não colocou às operadoras a obrigatoriedade de, em todos os produtos colocados no âmbito do e-escolas e no caso do e-escolinhas não se aplica, peço desculpa, do e-escolas, da presença de alternativa de software não proprietário, portanto software livre. Foi uma opção da operadora, neste caso, não disponibilizar esse software, ou não houve esse desafio? Não houve, ou não houve como sugestão, não houve como exigência, nunca vos foi colocado que para que o Estado português considerasse como contrapartida aquele determinado produto, integrado na vossa contribuição para a sociedade da informação, foi ou não foi exigido, ou em algum momento, ou sugerido, que os produtos deveriam ser apresentados também como alternativa em software livre. Porque é que, neste caso, apenas disponibilizou computadores com software proprietário? E eu queria agradecer-lhe muito algumas notas que aqui nos trouxe, porque elas são, pelo menos na minha interpretação, na interpretação que tenho feito até agora, bastante reveladoras de algumas contradições que se vão levantando, de certa forma já afloradas pelos restantes grupos parlamentares, e eu queria apenas aprofundar esta matéria, porque quando tivemos aqui o coordenador do plano tecnológico, o engenheiro Mário Lino, fica uma determinada ideia, uma certa ideia, de que a escolha dos computadores, neste caso agora referindo-me às escolinhas, a escolha do Magalhães, era livre, muito embora, como saibamos, ela tenha toda ela arredondada no Magalhães. E ficamos agora a saber, com uma perspectiva um pouco diferente, que afinal de contas o Estado, neste caso o Governo, apresentou um pacote à subscrição. Está ou não está disponível para ser nosso parceiro neste programa, mas o programa que o Estado apadrinha é de raiz o Magalhães. Ou seja, quando nos diz que há no mercado outras máquinas que cumprem determinados requisitos, para as quais a sua operadora poderia ter dirigido a sua opção, na verdade aquela que é apresentada como desafio pelo Governo, ou seja, a que é apadrinhada e aquela que pode ser considerada como para integrar as contrapartidas e, portanto, assim, abater a sua dívida para com o nosso Estado, deixe passar estas expressões, é aquela, e não é outra. E é o Magalhães, e não é outro. E é para esse que é chamado à sessão de apresentação. E é também esse que, curiosamente, serve de elemento de propaganda bacoca e provinciana por um pouco por todo o mundo fora nas mãos do nosso Primeiro-Ministro.